Todos, hoje a gente está indo para a nossa sessão 3.2 da nossa disciplina de resistência dos materiais. E hoje a gente vai falar sobre tensões em um plano oblíquo e em um caso de um carregamento qualquer. Então, esse é o nome do nosso capítulo. Então, quando a gente lê aí esse tensões em plano oblíquo, a gente vai pegar aquelas tensões lá de cisalhamento e tensões normais e vamos aplicar em planos que não são perpendiculares necessariamente perpendiculares aí a essas forças. Então a gente vai pegar superfícies inclinadas para nós estarmos aplicando aí nossas tensões e nossas forças. Por isso que a gente vai estudar aí tensões em planos oblíquos. Então, como que é esse plano oblíquo? Então, aqui nessa imagem aí da seção A, a gente tem esse plano que está cortando aí diagonalmente, né? Esse eixo dessa barra que a gente tem aí. Então, esse eixo aqui, ó, se a gente analisar ele aqui, ó, tá fazendo esse ângulo θ, né? Aqui, né? Ó, esse ângulo aqui é um ângulo θ. Então, é isso aqui que a gente vai analisar como que vão ficar essas tensões aí. Então, essa viga, ela está sofrendo aqui, né, um carregamento P. Então, ele está chamando a força para... Como é uma força de tração, né, tem uma força para cada lado, então, esse P que está aqui é igual a esse P', é a mesma força, né, a gente tem que ter uma para cada lado, né, para tracionar. Ele está chamando essa área, que é perpendicular aí ao P' aqui, por exemplo, de A0. E quando a gente pegar essa área que está na diagonal, ele vai chamar de Aθ. Por quê, pessoal? Porque essa área na diagonal ela é maior do que a área, uma área assim, né? Assim, ela é maior do que uma área aqui na diagonal. A área da diagonal ela é como se fosse uma hipotenusa, né? E a área... Por exemplo, essa área aqui vertical, ela é como se fosse um cateto, ela vai ser menor. Então, quando a gente pegar esse P que está aqui, esse Pzinho que está aqui, ó, nós iremos ter que fazer a decomposição dessa força P. E aí a gente vai ter uma componente da força que vai ser paralela à área e uma componente da força que é perpendicular à área. Então, a força perpendicular à área, a gente chama ela de força normal, e a força paralela à área a gente chama de força de cisalhamento ou força cortante, que já definimos, né, várias vezes aí esses nomes dessas duas forças. É novidade mais, né, a gente usar essas forças. Então a gente vai ter duas tensões aqui, ó, tensão normal e tensão de cisalhamento. Pessoal, então voltando aqui, a gente tem essa área que a gente chama de oblíqua, ou seja, ela é uma área diagonal, e aí a gente vai ter as forças. E essa força, então, ela vai ter que fazer decomposição, porque a área está inclinada. E aí essa decomposição é similar àquelas que vocês faziam, por exemplo, em Física 1, que tinha aqueles planos inclinados e etc. Então a gente tem aí essas duas tensões, tensão normal e tensão de cisalhamento. Então, se nós formos decompor isso aqui, ó, se a gente pegar em relação a esse ângulo θ, lembrando aqui no desenho, ó, que θ é medido em relação a uma reta aqui, ó, que está cortando verticalmente a barra. Então, o θ é esse aqui, ó, aqui é θ. A gente pode imaginar que tenha um ângulo aqui embaixo, aqui, ó. Esse ângulo aqui vai ter outro nome, sei lá, x. Então, a gente vai fazer a dedução de hoje em relação a θ. Quem é θ? O ângulo que está aqui, ó, nessa vertical que está aqui, ó. É o ângulo que é em relação a esse eixo que vai cortar a viga aí. Então, se nós olharmos a dedução aqui, né? Nós olharmos a força, ó, vocês podem ver que esse F
ele é um cateto adjacente e esse V aqui é um cateto oposto. A gente ficou com esse triângulo de forças, ó. Um P assim, um F assim, e o V tá aqui. E o θ tá aqui, né? Θ. Então, aqui é F, aqui é P e aqui é V. Esse comprimento aqui, ó, se eu fizer um pontilhadinho, ó, esse tamanho aqui, ó, que eu estou fazendo esse vetor aqui, ó, esse aqui é V. Por isso que o V ele é oposto e o F é adjacente. Por isso que na hora da decomposição, ó, aqui são as decomposições, o F, como é um cateto adjacente, ele é P vezes cosseno, e o V, como é um cateto oposto, ele vai ser P vezes seno. Então, é simplesmente os valores das decomposições. Então, a gente pode montar, né, pessoal, as tensões. Quem é tensão? Força sobre área. A força está sendo aplicada sobre o θ. A θ, que é a área inclinada, né? E a cortante aqui, ó, V também sobre o Aθ, que é a área inclinada, né? A zero aqui, que é a área sem ser inclinada, que é a área da viga mesmo. Esse Aθ é a área inclinada. Então, a gente tem que fazer tipo uma decomposição para a área, para nós termos, né? Para a gente ter aí uma relação matemática. Então, o A0 é esse tanto aqui, o Aθ é esse tanto aqui, né? E aí, se a gente fizer aí semelhança de triângulo, o θ é um ângulo que está aqui, ó. Aqui é θ. Então, aqui seria o A0 e aqui seria um Aθ, que é a área inclinada. A viga, ó, se a gente fizer ela assim, né? A viga está aqui, ó. Vou fazer de pontilhadinha. A viga está aqui. Beleza? Conseguiram enxergar a viga ali? Só estou redesenhando ela aqui do ladinho. Então, se nós fizermos a decomposição, ó, esse A0, ele é um cateto adjacente, né? Do θ. Então, eu posso escrever também aqui do lado, ó, que A0, ele é Aθ vezes cosseno de θ. Só para fazer a decomposição, né? E aí depois eu isolo o Aθ e tenho essa relação matemática aí. Então, isso aqui é só uma relação para a gente entender, né, da onde que sai. Então, eu posso considerar que esse A0 é tipo um cateto adjacente, o Aθ é uma hipotenusa, né? Ele é maior, ele é mais comprido. Então, a gente tem essa relação matemática aí. Porque se eu cortar aqui também, ó, pessoal, ó, se eu fizer um corte aqui, ó aqui onde eu estou fazendo pontilhadinho, esse ângulo que está aqui, ó, esse ângulo também é θ. Por isso que eu pude colocar o θ ali do outro lado. Ou se eu quiser fechar aqui, ó, aqui também é θ ali na figura A, ó, aqui também é θ. Então é só para a gente poder fazer essa dedução aí, para a gente ter uma relação matemática, né, entre as áreas. Então, continuando, eu posso aplicar, né, eu posso substituir os valores ali. Então, no lugar, aqui, ó, na tensão normal, no lugar do F, ó, eu tô pegando aqui, ó. No lugar do F, eu coloco P cosseno. No lugar do Aθ, eu coloco A0 sobre cosseno de θ, que são essas relações que a gente escreveu. Mesma coisa aqui na tensão de cisalhamento. No lugar do V, eu coloco P seno. No lugar do Aθ, eu coloco A0 sobre cosseno de θ. Então, como aqui vai ficar cosseno sobre cosseno, eu posso colocar cosseno ao quadrado. Então, fica P sobre A0. E aqui, como está o cosseno vezes seno, eu posso escrever cosseno vezes seno.
Então, a gente tem essas duas relações aqui, ó, para tensão, para a área oblíqua. A tensão, então essa fórmula aqui já é a fórmula final, ó, pessoal. A tensão normal, né? P a 0 cosseno ao quadrado de θ. E para de cisalhamento, P a 0 cosseno de θ, seno de θ. Então, a gente tem essas duas relações matemáticas aí para a gente calcular a tensão para qualquer caso. Então, se a gente continuar aqui, ó, note que nessa equação ele chamou de 3.17, porque esse aqui é um print lá do livro, né? Vamos considerar alguns ângulos, ó. Se θ for 0, imagina que θ for 0, a tensão normal será P sobre A. Aí a gente volta a ter a tensão normal do jeito que a gente já fazia antes, né? Porque se esse θ aqui for 0, isso aqui dá 0. E aí a gente já tem a tensão do jeito que a gente já conhecia. E aí quando for 90, vai ser justamente o contrário, né? Quando esse ângulo for 90, aí quem vai ser 0, aí essa tensão aqui que vai ser 0. Então, o que mexer o ângulo? Eu estou mexendo essa inclinação dessa área aqui, ó. Eu estou pintando de vermelho ali em cima. Então, quando a área for 0, quando eu vou ter a área assim, então eu vou ter a tensão normal máxima, que cosseno de 0 é 1. E quando ela for 90, eu vou estar analisando uma área que está assim, ó. Assim eu não tenho tensão normal, porque o vetor da tensão normal tem que estar aplicado numa área e assim não tem área. Então, ele vai desde 0 até 90. E a tensão de cisalhamento vai ser justamente o contrário, né? Porque a tensão de cisalhamento e a tensão normal, elas meio que vão oscilando ali. Para a tensão de cisalhamento, no entanto, a gente tem que a máxima de cisalhamento vai ser para θ igual a 45. Por que isso? Porque essa tensão de cisalhamento, ela depende desse cosseno aqui também. Então, se o seno for 0, zera tudo. Se o cosseno for 0, zera tudo. Então, tem que ser um valor médio desses dois para eu ter a tensão de cisalhamento máxima. Por isso que a tensão de cisalhamento máxima vai ocorrer para esse ângulo aqui, ó, de 45 graus. E aí fica uma coisa interessante, ó. Se eu colocar o cosseno de 45 e o seno de 45, e eu multiplicar esses dois, eu até gostaria que vocês fizessem aí e me falassem, ó, que número que dá se eu multiplicar seno de 45 vezes cosseno de 45? Alguém pode fazer aí para nós, falar, compartilhar com a gente? Algum de vocês 4 aí está com calculadora? Peraí, senhor. Seno de 45 vezes cosseno de 45. O meu deu meio. Meio, beleza. Por isso que aqui na frente, ó, como ele dá meio, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Por isso que ele colocou aqui embaixo, ó. Então dá para simplificar a equação quando for 45 graus. Você simplesmente pode escrever que a tensão de cisalhamento é P sobre 2A. Se fizer também para cosseno de 45, também vai dar, na tensão normal, também vai dar a mesma fórmula. Testem aí para vocês verem. Ó. Escrevam aí, cosseno de 45 dá igual, e depois eleva ao quadrado a resposta. Quanto que vai dar? Vai ter que dar meio também. Então, quando o ângulo for de 45, a gente pode até simplificar a fórmula e usar essa daqui, ó, P de 2 a 0. Para as duas. Ou pode usar a equação do jeito que está aqui, que sempre vai dar certo para qualquer ângulo. Essa aqui é para qualquer ângulo, inclusive 45, essas duas que estão aqui.
No caso, essas fórmulas, elas já são as finais já, Jonathan? Isso. Essa daqui, ó, que eu tô circulando, é a final já, ó. Vale para qualquer ângulo. Aí aqui é só porque tá dedução, tá? Essa parte do meio aqui, ó, é só dedução. Você vai fazer tensão igual essa parte que tá aqui. Tensão de cisalhamento igual essa parte que tá aqui. E aí essa equação vale para qualquer ângulo, e aqui o livro ele só traz que para 45, a gente pode usar essa fórmula aqui que é simplificada, mas ela só vale para 45. Mas se usar essas anteriores aqui, vale para qualquer ângulo, inclusive 45, então não precisa endoidar muito. Ó, vamos fazer esse teste aqui. Vamos fazer para esse exercício. Deixa eu copiar as fórmulas para colocar aqui. Só para a gente fazer para eles. Vou botar aqui, deixa eu só apagar esse meio aqui, ó, que esse aqui não precisa. Então tá aí as fórmulas, ó, que a gente acabou de deduzir. Agora aqui, ó, a gente tem que prestar atenção, que a gente deduziu, lembram, ó, a gente deduziu para esse ângulo aqui, ó, cortando aqui, ó. É esse ângulo aqui que a gente deduziu. Então tem que ficar esperto nesses exercícios qual o ângulo que ele vai dar. Então a gente deduziu para cá, ó, para esse ângulo aqui. Então quando o exercício der o ângulo daqui de baixo aqui, ó, igual esse deu 45, aí tem que ficar esperto. Nesse caso, como é 45, né? O θ também vai ser 45, vai dar certo também. Mas lembrem, porque se der esse de baixo, tem que ver quanto que falta para 90 para pegar o de cima. Porque senão vai errar. Porque essa dedução aqui é feita para esse ângulo aqui, ó. Tem que ser para esse ângulo. A boquinha do ângulo ali, ó, tem que estar virada para a área comprida ali. Façam esse exercício aí, pessoal. 5 minutinhos. Então, ó, se a gente colocar aqui, né? O valor de P é 10.000. A área é de 150 milímetros, é 0,15 metros, né? Vezes 0,075. E aí, vezes o cosseno, a gente pode escrever assim, ó, para ficar mais fácil. Ó, cosseno de 45, e é isso aqui ao quadrado. E aí dá 444. Quanto que deu aí? Vezes 10 a terceira. 0,44, né? Vezes 10 a terceira. Então, eu vou colocar quilo newton por metro quadrado. Né? Porque tensão é newton por metro quadrado, né, pessoal? Que é a mesma coisa que Pascal, né? Esse de baixo aqui, ó, a mesma coisa, pessoal. Vai dar 10.000. A área é a mesma. 0,15 vezes 0,075. E aqui, ó, seno 45 vezes cosseno de 45. Isso aqui vai dar o mesmo número. Que tem a resolução desse exercício eu peguei lá do nosso livro para a gente fazer. Notem que aqui, ó, ele até usou aquela fórmula simplificada, né? Por que ele usou a fórmula simplificada? Porque o ângulo é de 45. Quando o ângulo for de 45, dá para usar a fórmula simplificada. Tá, esse exercício aqui, ó, esse aqui a gente tem que pensar mais um pouquinho. Por quê? Porque a área, ela é uma área vazada.
Então, na hora que nós formos calcular lá a área, a gente tem que calcular a área aqui, ó, só dessa parte que eu estou pintando de vermelho aqui, ó. Tem que tirar, né, a área do buraco. Então, vamos ler aqui, ó. Ó, este suporte está engastado em um pórtico acima dele. Então, a gente tem uma placa, essa placa tá engastada nesse pórtico. Pórtico é tipo como se fosse um portal que ele está preso lá em cima. Então, a gente tem dois suportes, né, sustentando essa placa, que tem 2.000 newtons aqui de peso. E ela é vazada, né, com 50 por 80 e a espessura de 5 milímetros. E aí, o comprimento dessa barra é 1,5 m. Beleza. E aí, o que foi feito? Foi feito emendas. Então, esse estudo de tensões oblíquas, elas se aplicam principalmente para quando a gente tem casos para emendas. Quando a gente vai fazer uma emenda de barras, assim, principalmente, a gente vai emendar duas delas, colocando elas assim, ó, tipo na diagonal, igual está aqui nessa imagem. E aí aqui ele deu o ângulo, ó, o ângulo foi de 65 graus. Mas do jeito que a gente aprendeu, né, ó, o ângulo para que a gente deduziu, né, se nós fizermos assim, ó, passar uma reta aqui, ó, que corta assim no meio, o ângulo que a gente deduziu foi para o ângulo foi para esse, né, que é em relação a esse corte aí, né. Então esse ângulo aqui, ó, quanto que falta? Falta 25, né, para 90. Esse ângulo aqui vale 25. Então é para esse, aquela dedução que a gente fez foi para esse aí. Então, a placa tem esse 2.000 aí e tal, e a gente tem essas tensões admissíveis aqui, ó, de 800 kPa para a tensão normal e de 600 kPa para a tensão de cisalhamento. Então, a gente tem duas perguntas aí que a gente quer fazer. A gente quer calcular as tensões, qual que é para essas tensões aí, a máxima carga que esse suporte aguentaria. Então, a carga, né, na dedução que a gente fez, é o P. Então, a placa já tem peso 2.000. Mas a gente quer saber, assim, quanto que ele aguentaria? E depois, quanto que ele aguentaria se a inclinação fosse de 45 graus na emenda? Então, a gente vai, tipo, saber o que acontece com a tensão se a gente mudar a inclinação. Se a gente fizer essa emenda aqui, que foi feita nessa angulação de 25 graus, será que aumentaria ou diminuiria a tensão que ele ia suportar se fosse feito para 45 graus? Então a gente vai fazer esses dois cálculos. Eu vou abrir o Paint aqui para a gente fazer. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Só um minutinho aqui que eu já vou abrir. Rapidinho, tô pegando aqui, tá? Só colar o desenho ali. Rapidinho, pessoal, tô montando aqui.
Então, tá aparecendo aí para vocês? Então, assim, ó, vamos escrever a fórmula aqui, ó. A fórmula, né, que é o sigma lá, né, a tensão, vou chamar de T, tá, pessoal? Só porque eu não tenho aquele símbolo lá, que a gente acabou de aprender, né, os valores das tensões. A gente acabou de deduzir aqui. Ele vai ser aquela força P. Essa força P vai dividir por 1 a 0, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, cosseno ao quadrado de θ, e no final divide pela área. Né? Foi isso, assim, isso para tensão normal. Beleza? Então, a gente aprendeu essa aqui. Vamos fazer para tensão normal primeiro. Quem a gente quer determinar é justamente esse P, né? Então, se a gente for isolar o P, a gente vai passar os outros ali. Quem está multiplicando passa dividindo, quem está dividindo passa multiplicando. Então, a tensão normal é 800 mil. Está escrito ali, né? Ali no enunciado, né? 800 kPa. E aí, ó, se eu olhar ali na frente, o cosseno ao quadrado eu vou passar dividindo e a área eu vou passar multiplicando. Quem que é a área disso daí? A gente tem que... Essa área vai ser o 0,08, que é 80 milímetros, vezes o 0,05, que é os 50 milímetros, menos a área do buraco, né? Porque ele é uma área vazada. Ele é de espessura 50, né? Espessura 5 milímetros. Então, ele vai ser 0,075 de altura vezes 0,045 de largura. Entenderam aí? O buraco, eu só diminuir. Aqui eu posso falar que aqui é 0,080 e aqui 0,050. Então, eu tiro 5 milímetros, dá 75 de altura. Tiro 5 milímetros da largura. Ah, mas é 5 milímetros de cada lado, né? Verdade. Verdade, ó. Aqui, ó. Vou fazer errado. Então, aqui fica 0,7. É verdade. E 40. E, no final aqui, a gente divide por cosseno ao quadrado de 25. Porque a gente não... A dedução que a gente fez, né? Essa fórmula só vale para aquele ângulo ali, de 25. Aí, professor. Oi. Eu não entendi. Esse 800 mil. Tá aqui, Esse ó. 800... Tá aqui no enunciado, aqui, ó. 800 mil Pascal. 800 Ele é Pascal. Ele é o P. É a P. tensão normal. É o T normal. Tá, mas deu o cosseno. Esse vezes seria a área. Não é embaixo? Dividido Não, eu área? isolei o P. Eu isolei o P na de cima. Da de cima. Ah, tá. O A estava dividindo, passei multiplicando. O cosseno estava multiplicando, passei dividindo. Beleza. Quem pode calcular aí para mim? Quanto que vai dar esse? Calculadora aqui, deixa eu fazer também. Já bom. Vou calcular o meu. Tá. 3,9 vezes 10 a terceira, professor, é isso mesmo? Aqui deu 1.168,75 mil.
Ixi, deu errado aqui. Aproximar. Vocês conseguem chegar nesse número aí também. Conseguiram? Pera aí, professor, pera aí. Qualquer coisa, digita em cima, anota, digita embaixo, anota, aí divide um pelo outro. Bateu, professor, aqui. Bateu o mesmo resultado. Ó, É isso mesmo. então tá, vamos montar de cisalhamento. A função de cisalhamento vai ser P vezes seno de 25 vezes cosseno de 25 e não divide pela área. Certo? Para cisalhamento. Ali, ó, o enunciado falou ali, ó, que vale 600 mil, né? Então, jogando o P, vai ficar os 600 mil na área, que é aquela mesma que a gente fez ali em cima, né? E aí divide por seno de 25. Vai dar. Deu 1879. Hein, professor? Oh, Como é que fica o isolamento? Quando o senhor isolou ali, fica P. ó, vou fazer aqui do ladinho. Ó, a gente tem assim, ó, a tensão normal é sigma, né? Ele Isso. é P cosseno ao quadrado de θ sobre A. A gente quer calcular o P, né? Então aqui ó, fica tensão vezes A dividido por cosseno ao quadrado de θ. Isso é igual a P. Aí como eu tenho que escrever aqui igual escreve na calculadora, né? Tem que escrever tudo em uma linha só, aí ficou desse jeito. Beleza. Agora entendi. Aí o cisalhamento ali, em vez de cosseno ao quadrado, a gente tinha visto a fórmula, né? Que era seno vezes cosseno, né? Pergunta para vocês, pessoal. A placa pesa 2.000. E aí, vai cair ou vai aguentar? Essa aqui é a tensão que cada suporte pega. Quer dizer, é o máximo que cada um aguenta. Na verdade, não o máximo que cada um aguenta, né? Como é tensão admissível, é a máxima força que a gente admite ali para os suportes. E aí, o que vocês acham? Se executasse isso aí desse jeito, vocês acham que ia cair ou não? Não, ia cair não. Por que você acha que não vai cair? É O peso da porque placa não é 2.000? o peso da placa é 2 kN, tá certo. Não, vai dar uma amassadinha. Mas ó, cada suporte, só que assim, se fosse um suporte só, caía.
Por quê? Porque o máximo que ele aguenta é 1.800 e 1.100. E a força ali está 2.000. Se fosse só um, caía. A gente sabe Então, que não cai porque tem 2. Então, esse 2.000 ali do peso, ele é repartido 1.000 para cada um. Então né? vem sobrando. Tá sobrando. Então esse tá seguro. Tá certo, entendi. Se fosse só um suporte segurando essa placa, aí a gente não podia executar, porque ia ultrapassar o peso, né? Ia ultrapassar a tensão que a gente admite, né? De projeto aqui, ó, que é 1.100 ou 1.800. No caso aqui, ó, esse ia ser 1.800 no caso, né? Porque é a maior, né? Então, se eu coloco 1.800 em um suporte, eu já atinjo essa tensão aqui, ó, de 600.000, né? Que foi admissível, né? Então, por isso que são 2, eu já sei que eles têm que aguentar 1.000 cada um. E aqui a gente já viu que está até sobrando. Agora, para letra B lá, ó, que o exercício tinha pedido, era para fazer a mesma coisa aí, ó, se fosse 45 graus. O que ia mudar? Aquela equação que é mais simples, tá, pessoal? Seria a tensão vezes 2 dividido pela área. Nesse caso aí. Veja se vocês chegam nesse valor aqui do de cima, ó, 1920. No de baixo, 1440. O meu deu isso daí também, Jonathan. Pessoal, vocês acham que o projeto ia estar mais seguro fazendo a emenda com 25 graus ou com 45 graus? Tem alguém aí que arrisca? Ó, a tensão admissível, pessoal, ela é a mesma. Sempre vai ser esses dois números que estão aqui, ó. Pintar de vermelhinho embaixo deles aqui, ó. Esses dois, ó. Eu não admito que aumente essa tensão. Então, a gente pode mexer nas áreas,
nas inclinações, mas os valores máximos admissíveis sempre vão ser esses aqui. Então, se eu coloco 25 graus, o máximo que eu consigo pegar para não ultrapassar a tensão admissível, ia ser esse número aqui, ó, para cisalhamento, ó, 1879. Então, esse seria o máximo, se eu fizesse para 25 graus. A tensão normal ia ter um desempenho pior ainda, porque ele só ia conseguir pegar 1168. Então, se eu coloco 25 graus, beleza, cisalhamento, ó, deu 1879. Mas a normal aqui, ó, aguenta só isso, só 1100. Agora, vamos olhar para 45 graus. Para 45 graus, a tensão normal aqui, ó, que é o de cima, né? Aqui é a tensão normal. Vamos colocar um sigma aqui e aqui embaixo um tal. Na tensão normal, eu consigo pôr até 1920. Então, olha o tanto que melhorou eu ter usado 45 graus. Ele passou de 1100 só e foi para 1920. Já cisalhamento piorou um pouco. Ele aguentava até 1879, agora ele aguenta só 1440. Mas se a gente olhar, né, o menor desse aqui da esquerda, 1100. O melhor desse da direita, 1440. Então, dessas duas, se fosse para a gente escolher, se fosse para a gente falar assim, faz a emenda em qual grau, o melhor grau para fazer a emenda é esse aqui, ó, 45 graus. Porque daí a gente conseguiria, ó, ele conseguiria aguentar mais força sem extrapolar aquelas tensões admissíveis que foram colocadas ali. Vocês entenderam essa lógica, pessoal? Isso é importante vocês entenderem isso. Não consegui entender muito bem não, Jonathan. De novo. Também não. É assim, ó. Vamos começar a história inteira. A gente está falando de resistência dos materiais. Então, a gente não pode... o material, ele aguenta só um determinado valor de resistência. O valor da resistência do material, ele é definido pelos testes, né, que a gente faz em laboratório, de tração e de tensão e etc. Então, isso que define, né, essa resistência do material. Beleza. E aí a gente também aprendeu o fator de segurança. O fator de segurança é para a gente sempre ter aquela margem, né, de resistência, para que a gente não coloque o esforço até a hora da ruptura, né, até chegar lá no limite plástico. Não, a gente quer que sobre. Então, na hora do projeto dessa placa aí, que poderia ser tipo uma placa de trânsito, por exemplo, que está pendurada lá num portal aí, ou num pórtico, o que foi falado? Ó, tem dois suportes ali que vão sustentar a placa, e a tensão admissível que a gente vai ter para esse projeto ele aguenta 800 kPa de tensão normal e ele aguenta 600 kPa de tensão de cisalhamento. Beleza? A gente tem esses valores. Então, a fórmula de calcular a tensão para um plano que é oblíquo, porque se o plano não é oblíquo, como que calcula a tensão? Força sobre área. Mas e se o plano for oblíquo, se ele for inclinado, como que calcula? Como calcula a tensão? Também é força sobre área, mas aí aqui na frente eu tenho que multiplicar por um cosseno ao quadrado. Então foi isso que a gente fez hoje, né? Se a área não for oblíqua, usa esse. Se for oblíqua, a área inclinada, usa esse. Aumentou um cosseno ali ao quadrado. Então o exercício falou assim, ó, se essa tensão aqui é 800 mil, que valor que esse F pode ser? Qual é o máximo valor que esse F aqui pode ser? Então foi isso que a gente fez. A gente isolou o F
que aqui no exercício ele chamou de P, né? Mas é uma força, isolou o P. E aí ele deu o ângulo para 25. Então a gente calculou, ó, se é 800 mil que ele aguenta, o meu P para aqui para o começo, ó, para o ângulo de 25, só podia ser 1.100. Se o P for maior que isso, vai dar mais de 800 mil ali na tensão. Então o meu máximo P que pode ter na barra é 1.100. Ia aguentar? Ia. Porque eu já sei, ó, se a gente fizesse... Como eu tenho os dois suportes ali, eles estão repartidos ali simetricamente, eu sei que e o peso da placa é 2.000, eu sei que cada um pega 1.000, né? Vai dividir certinho, é 2 apoio, é 2.000, vai dividir metade para metade. Então eu sei que aguentaria. Mas aí eu só ia ter sobrando aqui, ó, 168 newton. Ou seja, quanto que é 168 newton? É 16,8 quilos. Então, se bate um vento, se, sei lá, pôs um urubu ali de 16 quilos, o que ia acontecer? Ia quebrar tudo. Então, eu ia ter só 16 quilos aí sobrando de segurança. Na de cisalhamento, para esse mesmo ângulo, para essas mesmas configurações, ele aguenta sem ultrapassar 1.879. Então, na letra B, o que o exercício propôs? E se a gente fizesse essa emenda que fez ali nessa angulação, se a gente fizesse a 45 graus, será que ia aguentar mais? Então, o que a gente fez? Fez a mesma fórmula aqui, ó, igualzinho, tudo igual. Só troquei o ângulo para 45. E aí, o quanto que deu a força máxima que ele ia aguentar, que geraria a tensão de 800? 1.920. Então, a gente comparando, a gente viu que vai aguentar bem mais peso, né? Eu posso pôr um peso bem maior, sem ultrapassar esses 800 mil. Então, para a emenda, pessoal, a inclinação que vai dar, que vai aumentar, né, aí a resistência, a carga que você vai poder colocar para o seu material é 45 graus. Então, é a melhor que vai ter, 45 graus. Vocês entenderam agora? Então, nesse caso, o importante é a tensão normal. Não, a de cisalhamento também. Nenhuma das duas pode extrapolar. Eu desenhei aqui só para normal, mas a gente ia ter que analisar de cisalhamento da mesma forma. Nenhuma das duas pode extrapolar. Isso a gente tem uma fórmula para cada um. Aí depois de cisalhamento, mesma coisa. Ó, vamos fazer aqui embaixo. Ah, como que calcula a tensão de cisalhamento? Também é uma força sobre área. Só que aqui de cima, né, é força perpendicular. Essa força daqui da tensão de cisalhamento é força paralela. Ah, mas se for uma tensão de cisalhamento para uma área que é oblíqua, como que eu calculo? Mesma coisa que a gente fez hoje, ó, é força sobre área, só que aí o que vai aumentar? Vai aumentar um seno de θ e um cosseno de θ aqui na frente. Então só aumenta esse seno e cosseno aí, se for de cisalhamento, ou um cosseno ao quadrado, se for de normal. E aí, de novo, ó, agora para cisalhamento. Ah, quanto que eu aguento o máximo? Quanto que eu admito? Ah, 600 mil. Então, esse tal aqui, ó, o máximo é 600 mil. Então, qual que é a força que gera essa tensão máxima? Por isso que a gente isolou o F, né? Na verdade, isolou o P, né? A gente chamou de P nesse exercício. E aí descobriu qual é a força que gera a tensão máxima ali admissível. É claro que na prática esse F vai ser menor e vai gerar tensões menores. Mas aí a gente calcula a máxima, né? Que a gente pode para ter valores menores. Beleza? Beleza. Vou lá no slide, que depois eu vou postar o slide lá para vocês. Aí fica essa resolução aqui, passo a passo. Pegar. Vou colocar lá no slide. Entendi.
Ó, vamos para esse próximo agora, ó. Para a construção de um avião, foi executada essa emenda que se chama boca de peixe. Então, ela é como se eu tivesse duas emendas ao mesmo tempo, né? Se eu imaginar aqui, cortando aqui, ó. Como se eu tivesse em cima e embaixo, certo? Então, como ele é simétrico e a força que está atuando aqui é 10.000, o enunciado mesmo fala que é como se cada plano estivesse suportando 5.000. Então, calculem aí quanto que vai ser as tensões de cisalhamento e normal aí para cada plano. Como eles são simétricos, né? Se calcular só de um, já está bom. Olhem o ângulo que ele deu. Ó, ele deu esse 30 graus aí. Prestem atenção para ver se vocês vão usar 30 graus mesmo ou não. A área aqui do plano, vocês flagraram aqui, ó. Como que calcula? Ó, ele tem aqui, ó, 25 de altura por 375, ou 25 de altura por 37,5 de largura. Então seria tipo metadinha aqui, né? Aqui é 25 e aqui é 37, porque você vai pegar só, você vai calcular só por uma metade, né? Professor, para mim saber qual o ângulo que eu vou usar e como que eu analiso. Ah, vou desenhar aqui para você. Na dedução, ó, vou voltar lá no começo. Olha aqui, ó, a dedução é feita pro o θ, ele é medido por esse ângulo aqui, ó, em relação a essa reta aqui, ó. Se o exercício der esse ângulo aqui, ó, em relação a essa reta, aí você tem que pegar o ângulo contrário, porque é em relação a essa reta aqui. A área tá aqui, né, passando aqui. O ângulo que a gente quer é esse aqui, ó, que eu tô fazendo grandão aqui. Esse é o θ. Então, se a viga tá assim, mede o ângulo aqui, ó. E a área tá aqui, né? Pega esse ângulo aqui, ó. Se a viga tá assim de comprida, aí você corta assim, né? E pega o ângulo aqui, ó. Sempre em relação a esse aqui que corta elas, tipo... Se ela tá de comprida assim, você põe uma reta de referência cortando assim, e aí você analisa a reta do jeito em relação a essa reta aqui que cruza ela. Então, se a gente olhar ali de novo, ó, por isso que aqui, ó, nesse exercício, ó, era 45, a gente pegou esse, ó, que é para essa reta comprida. Para esse próximo aqui, ó, ele era 65, mas se ela tá de assim, né, a gente teve que cortar aqui, ó. Por isso que a gente fez o exercício com 25. E esse aqui, mesma coisa. Se ele tá, a gente tem que cortar aqui, ó. Se ele tá usando 30, a área tá aqui, ó. A área tá aqui. Por exemplo. Então, é esse ângulo que a gente vai pegar. Porque ele deu esse aqui. Então, em vez de fazer com 30, vocês não vão fazer com 30. Vocês têm que fazer com 60. Entendi. Resolvendo aí. A gente tem que fazer só por uma metade, porque o próprio enunciado que a gente pegar aqui, ó, ele falou que ele quer para cada plano. Então, as equações, né, que a gente aprendeu são essas aqui. A força P, o enunciado falou que era 5.000. Vou até voltar aqui, ó, tá aqui, ó. 10.000 mais 5.000 por plano. Então, se fosse isso uma situação que a gente tem dois planos para dividir,
Então a gente coloca metade aí, por isso que dividiu em 2, porque cada plano vai contribuir aí com a resistência, né, de metade desse 10.000. A área, ele calculou separado aqui, para não precisar ficar fazendo toda hora, igual a gente fez aqui, o exercício passado. Toda hora a gente calculava a área na fórmula. Ele já calculou ali quantos que dá. E notem, ó o ângulo aqui, ó, 60 graus. Então, isso vocês têm que ficar atentos, porque isso aqui é pegadinha. Coloquem nas resoluções aí, quem usa caderno aí, coloca uma estrelinha para ficar atento aí nesse ângulo. Teria até como, pessoal, refazer essas deduções aqui, ó, para em vez de pegar aqui, ó, na hora que a viga está aqui, se a gente pega uma referência aqui, né, e corta a área aqui assim, a gente está pegando esse ângulo aqui, né, que a gente chamou de θ. Mas se a gente quisesse pegar um ângulo que passasse aqui, ó, que seria, sei lá, vamos chamar de gama, por exemplo. O que ia mudar? Na tensão normal, em vez de cosseno ao quadrado, aqui desse lado que ia estar o seno vezes cosseno. E aqui no cisalhamento ia estar o cosseno ao quadrado. Só ia inverter as decomposições. E aí, em vez de θ, você ia ter que fazer para gama. Então, se quiser usar do jeito que está aqui, para essa dedução, sempre fazer para o ângulo, para essa reta aqui, ó. Imagina que aqui está a área, né, oblíqua, então, para esse ângulo aqui. Então, aplicando os valores aí, vai dar para tensão normal esse 1.333 aqui, e para cisalhamento 2.309. Esse aqui só queria saber as tensões de cada um. Ô, professor, eu fiz do jeitinho que tá aí, o meu deu em megapascal. Ah, sim, mas o seu deu 1.3, né? Não, deu 21,62 megapascal. O de cima? Isso. E o de baixo, 12,57. Será que, então, tem alguma coisa estranha? Será que não foi na área? Na transformação? Ou no cosseno ao quadrado ali? A minha área deu 9,25 vezes 10 a menos 4. Ah, o meu aqui, se você multiplica ali, ó, o 0,25 por 0,325, dá esse número aqui mesmo, ó. Só que daí, na calculadora, vai dar a vírgula aqui, né? 9,37, e aqui anda 1, 2, vezes 10 a menos 4, né? A área, né? 9,37. 375 vezes 10 a menos 4. É o mesmo número que esse que está digitado aqui. Esses dois são iguais. E aí o cosseno, ó, cosseno de 60 é ao quadrado. Então você escreve cosseno de 60, dá igual, depois eleva ao quadrado. Então, cosseno de 60 dá meio. Elevado ao quadrado dá 0,25. Aí faz vezes 5.000. 0,25 vezes 5.000 vai dar 1.250. Foi na área mesmo que eu errei. Aí divide pela área. 9,375 vezes 10 elevado a menos. Aí dá aí 1.333,33. Ou 1,3 mega. Foi lá na área, eu coloquei só 0,037, esqueci do 5. Ô, professor. Oi. Volta o exercício para a gente dar um print aí, só no enunciado para mim. Eu não printei o enunciado. Isso. Beleza, obrigado. Pessoal, o que tinha para hoje era isso. Alguma dúvida? Sim. Todas? Perguntar. Ah, bem. Mas é a típica dúvida que só vai Não sair. sei nem onde começar.
Mas é só a fórmula, é só interpretar o enunciado e jogar os números dentro da fórmula. Eu fiquei Mas meio depois- em dúvida a questão de adivinhar o ângulo. Você encontrar sim. o ângulo ali certinho. Você vai ter O que pegar, cruzamento, tá? Qual ângulo que eu vou usar? você vai ter que analisar, ó, tipo, se ele tá assim ou se ele tá assim. Aí, sempre vai ser uma área oblíqua, né? Então já vai estar marcada a área assim, ó. Por exemplo, ó, tive uma emenda aqui, desse jeito. Ou aqui nesse outro desenho aqui, ó. Ah, fiz uma emenda aqui, por exemplo. Então, qual ângulo que eu pego? A dedução do exercício foi feita para uma reta que ela sempre corta a viga assim, ó, nesse comprimento maior dela. Então, onde que é o θ? É sempre da área em relação ao pontilhado. Então, o θ está aqui, θ. Ou nesse outro desenho, θ está aqui, ó. Θ. Pega o maior Na comprimento realidade, o senhor... e vai da área pro comprido. Tá, no caso, o senhor se pôr na vertical, um plano perpendicular e o outro no plano horizontal, seria isso? Porque depende de como tiver desenhado, né? Tá vendo aqui que ele tá deitado? Então você tem que passar aqui, ó. Ó, vou fazer essa reta aqui, ó. Só continuando ela aqui, ó. Assim, né? Só para ficar mais fácil da gente enxergar, ó. Aí, ó, o exercício falou que aqui já é 30, ó. Aqui é 30. Aí a gente passa um pontilhado aqui, ó, só de referência, ó. Por exemplo, aqui, ó, só para fechar, ó. Eu vou passar assim, por exemplo. Tá vendo? É sempre da área pro pontilhado, ó. Se aqui embaixo é 30, aqui em cima tem que ser 60, né? Porque bem aqui é 90. Entendi. Então passa sempre assim. Se ele tá de comprir, você passa cortando do outro lado. E aí pega sempre da área para essa linha aí que corta. Beleza. Belezinha? Vou encerrar a gravação aqui então.